Existem comportamentos no relacionamento que faz com que o seu relacionamento se distancie. Hoje a gente vai falar justamente dos comportamentos que prejudicam o relacionamento, que talvez está acontecendo e você não se atenta que esse comportamento é um comportamento que está distanciando o seu cônjuge. Mas antes, já se inscreva nesse canal se você não se inscreveu, para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Aproveita também e compartilha com a primeira pessoa que veio na sua mente quando você ouviu a palavra comportamento. Existe comportamento que, quando executado, tanto pela mulher ou pelo homem, vai sim ter esse rompimento, vai sim interferir na vida dos filhos. E isso é bíblico. Tem uma palavra que nos diz bem assim, que o Senhor visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, os meus atos, os meus comportamentos, as minhas decisões, as minhas atitudes irão sim interferir nos meus filhos. Então eu preciso saber se os comportamentos que eu estou tendo hoje é comportamento que estão edificando o meu lar, edificando a minha família, ou é comportamento que estão prejudicando. Porque os nossos filhos, eles vão sim agir lá na frente de acordo com o que eles viveu, com o que eles presenciou, com o que eles ouviu dos pais. Então nós precisamos corrigir. E eu sempre digo que todo amanhecer, ele é uma nova oportunidade que nós temos para corrigir os nossos comportamentos, para que esses comportamentos não prejudiquem os nossos filhos lá na frente e também o nosso relacionamento, porque quando eu tenho comportamentos maus, comportamentos inadequados, ele vai sim trazer distanciamento no meu relacionamento. Então hoje eu quero que você faça uma reflexão sobre os seus atos. Veja, o seu comportamento está sendo um comportamento que está edificando ou é comportamento que está distanciando tanto o seu esposo quanto os seus filhos? Então, quando você faz essa pergunta, quando você olha para você, você consegue entender, compreender o que precisa ser mudado. Um simples fato de não ter a comunicação com clareza, isso vai fazer com que os seus filhos ficam sem direção, seu esposo também, o comportamento agressivo, isso vai prejudicar o seu relacionamento, vai prejudicar o relacionamento dos teus filhos, e isso vai fazer com que também esse comportamento seu possa sim interferir no posicionamento dos seus filhos lá na frente, por não aprender a lidar com as situações, por ver os pais se comportando e resolvendo situações de formas agressivas, sem paciência, eles também vão levar isso para a vida deles. Então, nós pais temos uma missão de corrigir, instruir, capacitar e direcionar os nossos filhos. E os nossos filhos, eles são flechas. E o que a gente faz com uma flecha? A gente, puxa essa flecha. No que puxa essa flecha, para os nossos filhos, é ensinar, é corrigir, é direcionar, ensinar os comportamentos, porque para cada ambiente você tem que ter um comportamento, e esse comportamento ele não pode afligir os seus princípios e valores. Então precisamos ensinar os nossos filhos quais são os princípios, quais são os valores, para que essa preparação, quando eles precisar enfrentar situações, eles vão saber ter comportamento, eles vão saber se posicionar, eles vão saber defender princípios e valores. E esse comportamento de posicionamento dos pais, de ensinar os filhos como se comportar, a forma que deve se comportar, porque há vários tipos de comportamento.
Tem comportamento no contexto familiar, comportamento no contexto amigável, comportamento no contexto empresarial. Então, ali a gente precisa ter e saber qual é o tipo de comportamento que eu preciso ter dentro da minha família, dentro do meu trabalho, com os meus amigos. E quando eu sei separar muito bem, eu consigo me posicionar, eu consigo fazer com que o meu comportamento seja satisfatório e reflete sobre a vida do outro. Porque no relacionamento, o pai tem que saber o seu posicionamento, a mãe tem que saber qual é o seu posicionamento, o filho também tem que saber qual é o seu posicionamento e respeitar os limites de cada um. Isso vai fazer com que fica mais flexível a comunicação, o diálogo entre a família. Porque a falta de comportamento, a falta de respeito um pelo outro faz com que vai se perdendo o amor, o respeito, a admiração dentro da família. Então, o comportamento que eu preciso ter como mãe é saber os meus limites. E quais são os meus limites como mãe? Eu preciso ser a provedora da paz, do amor, da bondade, da generosidade, da compaixão com os meus filhos, com o meu cônjuge, com o meu lar. E o esposo, ele precisa, eu sempre gosto de pontuar isso, o esposo ele precisa ser o provedor. Mas quando eu falo em prover, não é prover somente financeiramente, é prover também em atenção, em carinho, em afeto. Esses comportamentos da família, do cônjuge, do esposo, ele ser atencioso, compreensivo, bondoso, presente na vida dos filhos e da esposa, isso faz com que o comportamento familiar, a estrutura familiar se fortalece mais. Porque se um pai está presente, se ele está presente, verdadeiramente presente, não só de estar só o corpo ali, mas ele está presente em si, ele vai amar, ele vai proteger, ele vai corrigir, ele vai direcionar. E quando ele faz esse papel, é óbvio que os filhos, eles vão se sentir mais seguros, mais protegidos, direcionados. Porque quando os filhos recebem esse afeto, essa atenção dos pais, os filhos crescem, os filhos fortalecidos, eles crescem sabendo decidir o que é certo, o que é errado, o que faz bem e o que faz mal para ele. Então, se hoje você não está sabendo discernir o que é certo, o que é errado para você, o que faz bem, o que faz mal para você, é porque está faltando direcionamento. Está faltando você ter esse direcionamento para que você possa discernir o que faz bem, o que faz mal para você. Porque o que faz bem, o que faz mal para você, é você que tem que saber, não é a outra pessoa, é você. E para que isso aconteça, eu preciso ter uma base bem estruturada. E eu sempre digo que essa base, ela é construída dentro do contexto familiar. Se eu quero que o meu filho, ele seja uma pessoa bem-sucedida, que ele seja uma pessoa que vai refletir aquilo que eu quero que ele reflita, aquilo que eu quero não, gente, aquilo que Deus colocou dentro do coraçãozinho dele para ele poder refletir, eu preciso fazer com que ele se sinta amado, protegido, direcionado, tanto por mim quanto pelo pai dessa criança. Então, se os casais conseguissem compreender, pelo menos um pouco, de o que é o comportamento, do que é essa atenção, do que é esse carinho, o que isso faz no relacionamento, eles começavam a edificar mais o seu relacionamento e não romper, porque quando tem essa falta, vai acontecer rompimento, vai acontecer distanciamento. E isso vai sim sobrecair sobre os nossos filhos.
porque os filhos também vão sentir isso, por mais que seja criança. Então a criança, ela sempre está atenta, ela sempre está observando os comportamentos do pai e da mãe, e elas sempre vão repetir aquilo que o pai e a mãe estão fazendo, aquilo que o pai e a mãe está falando, elas vão repetir aquilo que acontece dentro de casa. Então eu tenho que me edificar, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que renovar minha mente, assim como Jesus disse, que nós precisamos renovar a nossa mente. Então eu preciso renovar a minha mente para que não tenha essa distração, para que eu entenda o que realmente é importante para mim, para que eu entenda que o meu comportamento, ele é um comportamento que está destruindo, ele é um comportamento que está edificando. Então, quais são os comportamentos que constroem e quais são os comportamentos que destroem? Comportamento tanto do pai quanto da mãe que constrói o relacionamento, constrói os filhos, são carinho, atenção, afeto, compreensão, presença. Porque hoje os filhos, eles estão carentes de presença. Os pais estão muito ausentes, então nós precisamos trazer essa presença para o contexto familiar, para que as crianças se sintam amadas, protegidas e direcionadas. E comportamento que estão destruindo o contexto familiar é distanciamento, falta de atenção, falta de compreensão, ausência tanto do pai quanto da mãe dentro de casa. Então isso, além de destruir os filhos, destrói também o relacionamento, porque vai causando o rompimento, a distração vai entrando e o que é princípio, o que é valores, vão perdendo a essência. Então nós precisamos se atentar, desacelerar um pouco. Essa geração está bem acelerada devido aos compromissos, responsabilidade, muitos estão preocupados. Então, essa preocupação vai nos distanciando daquilo que é mais precioso, daquilo que nós temos, que eu sempre digo que não há dinheiro na face da terra que compre o que Deus nos deu, que é um bem precioso que se chama família. Então nós precisamos ter essa compreensão, nós precisamos mudar esse comportamento inadequado que nós temos. Eu falo nós porque eu também me pego tendo comportamento inadequado, mas eu também me dedico a corrigir esses comportamentos inadequados, porque quando eu sei que esses comportamentos são comportamentos que vai destruir a minha família, vai me destruir como pessoa, eu preciso corrigir. Eu preciso ter humildade de corrigir esse comportamento. Para quê? Para que eu me edifique e eu consiga edificar a minha casa também, porque não tem como eu edificar a minha casa se eu não estou edificada. Então primeiro eu tenho que mudar os meus comportamentos, os meus maus hábitos que eu tenho, que eu pratico e que está distanciando o meu cônjuge de mim, que está distanciando os meus filhos. Eu preciso ver, compreender, aceitar, posicionar e resolver. Porque se eu continuo com maus comportamentos, eu só vou causando distanciamento da minha família e aí vai chegar um ponto que não tem mais o que fazer de tão distante que está. Então eu preciso ser sábia, eu preciso ser sábio e olhar para os comportamentos e ver quais são os comportamentos que eu estou tendo hoje que está me prejudicando, que não condiz com quem eu sou. Porque muitas das vezes a gente anda tão acelerado que a gente não consegue olhar pra gente e analisar. Porque eu só vou conseguir identificar quais são os comportamentos inadequados e que estão causando destruição no meu contexto familiar quando eu desacelero.
Eu preciso desacelerar, eu preciso olhar para mim e ver, esse comportamento está causando essa destruição e eu preciso romper esse mau comportamento e trazer um comportamento adequado, um comportamento que vai fortalecer, um comportamento que vai restaurar, um comportamento que vai edificar, que vai construir e que vai aproximar aquilo que eu quero. Porque se eu quero que o meu relacionamento com o meu cônjuge seja um relacionamento saudável, com os meus filhos seja um relacionamento saudável, eu preciso ter essa compreensão, eu preciso estar em busca constante de mudar o meu comportamento, porque através do meu comportamento eu vou edificar ou eu vou destruir. Tudo depende da forma como eu vou agir perante as situações. Esse conteúdo despertou você? Se despertou, comente, compartilhe com a primeira pessoa que vem na sua mente, para que ela também possa ouvir esse conteúdo, para que ela também possa ser edificada. E com isso, nós conseguimos atingir mais pessoas, porque palavras de edificação, ela precisa ser compartilhada. Se te edificou, compartilhe.